Aqui estamos novamente para continuar a nossa leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. As lutas recrudescem. Durante as primeiras horas da noite, foram chegando à instituição de amor e caridade pessoas atormentadas de vários tipos, deprimidos em lamentável estado de obsessão provocada por entidades perniciosas, alguns portadores da esquizofrenia paranoide, outros inquietos com os problemas econômicos que os vergastavam e a grande maioria vítima de problemas existenciais. A necessidade de receber socorro compelia-os a participar das atividades espíritas ante a expectativa de conseguirem libertação e êxito à passe de mágica. Ainda se formulam ideias muito equivocadas a respeito do espiritismo. O efeito natural da ignorância generalizada em torno do assunto, assim como das informações destituídas de fundamentos. O Consolador prometido por Jesus veio oferecer aos seres humanos o conforto moral, mas também a diretriz de segurança para que se adquira consciência dos deveres em relação à existência, compreendendo que os efeitos que resultam das ações negativas não podem ser detidos, mas diluídos pelas ações de enobrecimento. Ademais, Jesus elucidou que o Paracleto viria a repetir as suas palavras, que estariam esquecidas, e também dizer coisas novas, que naquela ocasião não podiam ser entendidas. Desse modo, a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar ao indivíduo a encontrar a própria paz sobre a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. Naquele momento, estava sendo preparado o auditório para a palestra semanal de elucidações sobre a doutrina, após a qual sempre eram aplicados passes coletivos e especiais naqueles mais necessitados que os solicitavam adredemente. Muito inspirada, a expositora da noite abordou o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, inserto no capítulo 5, intitulado Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições. Questão de grande atualidade foi tratada com lógica e emoção, conduzindo o raciocínio dos ouvintes em torno da justiça das reencarnações e dos impositivos necessários para uma jornada de equilíbrio e de saúde. Terminada a mensagem verbal, carregada de vibrações de harmonia e de fluidos salutares, os candidatos às entrevistas especiais seguiram a uma sala contígua, enquanto os demais permaneceram no recinto para o tratamento bioenergético. Estávamos cooperando com os médiuns passistas quando o nosso mentor foi procurado por uma senhora desencarnada, em avançada idade, que vinha rogar socorro especial para o neto, naquele momento sendo orientado pelo atendente fraterno. Mentalmente convocados, seguimos os demais membros da equipe e acompanhamos o diálogo de um dos jovens depressivos que também sofria a constritora obsessão de uma entidade insensível e vingativa. O aspecto do desencarnado era repelente, permitia perceber-se que se encontrava em fase de transformação lupina, ou seja, estava mudando a aparência dele para uma aparência de lobo. Acoplada ao jovem, perispírito a perispírito, beneficiava-se das suas energias, absorvendo-as por intermédio dos chakras genésico e cerebral, ao tempo em que o induzia à fuga pelo suicídio. Aturdido, sem equilibrada coordenação das ideias, com dificuldade e lentidão de pensamento, o paciente dizia-se infeliz, não sabendo o rumo a tomar, conforme narrava ao ouvinte atento. Encontrava-se sob tratamento psiquiátrico e as drogas que usava eram muito fortes, não conseguindo reverter o processo depressivo, ao tempo em que mais o perturbavam. Estava disposto a parar a terapêutica, porém, sentia ímpeto de atirar-se pela janela do apartamento em que morava, num 10º piso, buscando a morte, que seria inevitável. Nesse interim,
explicou com dificuldade. A vozinha me apareceu em sonho, amparando-me. No dia imediato, experimentei uma paz que já não recordava de haver sentido antes. Mas logo depois voltaram as estranhas sensações e tornaram-se agudos os impulsos para o salto no vazio. Em casa sou muito martirizado por meu pai, lamentou com voz trêmula, que me considera um demente e preguiçoso e que mais me atormenta e assusta. Não fosse o apoio de minha mãe, já teria resolvido essa dificuldade. Parou a narrativa, deixou-se dominar pela emoção das lágrimas. Era jovem, com menos de 25 anos de idade, apesar do desgaste que demonstrava, dando-lhe aparência de envelhecimento precoce. Inspirado pelo seu guia espiritual, que demonstrava sentimento de compaixão pelo enfermo, o amigo ouvinte explicou-lhe: nem toda doença é realmente apenas doença, conforme você ouviu na palestra há pouco. Todos provimos de existências anteriores, nas quais nem sempre mantivemos uma conduta sóbria ou digna, prejudicando pela nossa incúria outras pessoas que não conseguiram perdoar-nos. A morte arrebatou uns e outros, mantendo as consequências do seu comportamento escrita na consciência. Ao retornarmos à Terra, para darmos continuidade ao processo evolutivo, defrontamos os gravames que seguiram conosco, agora em forma de resgate, sofrimento, perturbação, especialmente provocados por aqueles que padeceram em nossas mãos ou graças a nós. Não poucos, esses espíritos sedentos de vingança vinculam-se-nos mentalmente e transmitem-nos os seus pensamentos negativos, desejando o nosso fracasso. A depressão é uma das formas pela qual a divina consciência ajusta os endividados morais, porque a culpa adormecida na consciência ressurge, gerando conflitos, perturbando as neurocomunicações. Concomitantemente, porém, aqueles adversários investem furiosos contra a nossa fragilidade e agravam-nos o distúrbio, intoxicando-nos com suas energias deletérias, com os seus pensamentos de ódio. Com o tempo, conseguem dominação quase absoluta sobre a nossa vontade. Torna-se necessário um grande esforço para nos desprendermos da situação desditosa, recuperando a lucidez mental e o interesse pela vida. Você fez muito bem em vir até nós. Acredito que haja sido a sua avó generosa quem o inspirou a essa tomada de decisão. Não desanime, porquanto agora começa uma fase nova e feliz em sua atual existência. Mediante a terapia pelos passes, as instruções que absorverá nas palestras públicas, o seu esforço mental, você conseguirá libertar-se da constrição afligente, do perseguidor e dos impulsos que o empurram para o suicídio. Se resolvesse o problema, o suicídio seria uma forma de libertar-se do mesmo. No entanto, porque a vida prossegue, aquele que foge das aflições dessa forma as reencontrará no além-túmulo, ampliadas, somando-se às dores impostas pelo gesto de covardia. Recorra à oração, leituras edificantes, de forma que o seu pensamento abandone o pessimismo e passe a cultivar a esperança e a alegria existencial, assim contribuindo para a normalização das neurocomunicações, graças também aos medicamentos que irão cooperar em favor do seu reequilíbrio. Passe à sala de passes, beneficiando-se desde já, e reprograme a sua existência. Você somente poderá ser ajudado se resolver por ajudar-se, oferecendo a sua parte, que é indispensável nesse processo muito complicado. Revelando melhor ânimo, o jovem levantou-se e retomou ao recinto onde estivera antes. Um médium solícito acercou-se-lhe e aplicou-lhe os passes com vibrações de saúde e paz. Por nossa vez, o mentor também contribuiu com a sua energia poderosa, praticamente anestesiando-o e o acompanhante desencarnado acendeu o cínico que zombava de sua vítima. Ato contínuo, o Dr. Bezerra afirmou à vozinha confiante que ainda naquela noite o neto seria convenientemente atendido, além do auxílio que acabara de auferir. O jovem, que se apresentara antes quase vencido, renovou-se, experimentou a esperança de conseguir a cura e, assessorado pela avó, saiu refletindo de maneira diferente a respeito do problema que o angustiava.
Quando a verdadeira solidariedade vige entre as criaturas humanas e todas se recordarem de que o bem-estar de um membro redunda na alegria de todos, mudar-se-ão os quadros do sofrimento em razão do auxílio recíproco que predominará, vencendo o egoísmo e as paixões primárias responsáveis pelos desastres morais e espirituais que assolam a Terra. A missão do Espiritismo é a de conduzir as consciências aos irreprocháveis cultos do dever, tendo o amor como diretriz segura e insubstituível, e que não implica aceitação dos disparates apresentados pelos insanos, mas coragem para divulgar e viver o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando-se pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. Mais tarde, quando as tarefas convencionais da instituição forem encerradas, o nosso benfeitor convidou-nos e, ante a aquiescência do generoso hermano, programou o trabalho de socorro ao jovem depressivo e obsidiado. Às primeiras horas da madrugada, estávamos todos reunidos, os mesmos que participáramos do socorro ao rabino judeu para o enfrentamento com as lutas que sempre recrudescem, especialmente nesses graves dias de transição planetária. Dr. Bezerra destacou 2 cooperadores desencarnados da casa para que fossem buscar o jovem Raimundo, em parcial desprendimento pelo sono, a fim de que se desse continuidade ao seu tratamento espiritual. Em breves minutos, os diligentes amigos retornavam, conduzindo o espírito adormecido, ao qual se encontrava ligado o perturbador consciente que blasfemava colérico. Como as vinculações existentes entre a vítima e o algoz são sempre na área do perispírito, libertando-se o espírito pelo relativo desprendimento do corpo, os vínculos permanecem, arrastando os exploradores desencarnados ao lugar em que o mesmo compareça, quer lúcido ou adormecido. Despertado pelo amigo dos sofredores, Raimundo procurou identificar onde se encontrava, reconhecendo a avózinha que o acompanhava desde o lar e buscou o reconforto da sua presença. Sem delongas, a sua benfeitora explicou-lhe em breves palavras que aquele seria um momento de alta significação para a sua existência, conclamando-o a permanecer em paz e em confiança. O dirigente espiritual, hermano, proferiu a prece ungida de amor, que dava início à reunião, enquanto Dona Celestina concentrava-se profundamente, ampliando as irradiações perispirituais em atitude receptiva. Dr. Bezerra, por meio de passes dispersivos, aplicados no paciente e no seu adversário, libertou o vingador, que logo foi acoplado a médium em transe. De imediato, rugindo de cólera, o desditoso interrogou: que se passa? Qual a razão desse conselho ou tribunal reunido que me obriga a apresentar-me contra o meu próprio interesse? Com voz doce, bondosa, o mentor esclareceu: não se trata de uma nem de outra organização, mas de uma reunião fraternal para um diálogo esclarecedor. Como um amigo não ignora, o intercâmbio entre as 2 esferas da vida é contínuo e significativo. Aqui estamos a serviço de Jesus, para libertá-lo do sofrimento que se prolonga por alguns decênios somente por teimosia do irmão. Nada justifica sua inclemente perseguição ao jovem Raimundo, que lhe padece a injunção perversa, ameaçando-o de destruição da existência física. Todos renascem para progredir, para reparar e libertar-se do mal que lhe permanece esculpido nas delicadas fibras morais. Por que a falsa preocupação comigo? Que lhe sou a vítima que lhe experimentou o gládio da perversidade, ceifando-me a vida em dias não muito distantes? Por que a preocupação benéfica em relação ao miserável que muitas vidas ceifou, inclemente, entre as quais encontra-se a minha própria? Éramos irmãos de sangue, mas diferentes em valores éticos. Enquanto eu era um verdadeiro Abel, ele sempre revelou-se um tremendo Caim. Com a morte dos nossos pais, ele deveria assumir os bens que nos pertenciam e proteger-me por ser mais jovem e menos experiente. Que fez o insano? Apoderou-se por meios ilegais de todos os recursos, deixando-me à miséria. Vitimado por doenças terríveis, sem qualquer apoio nem misericórdia, até que a loucura de mim tomou conta, atirando-me às ruas do abandono total,
quando veio a consumpção do corpo entre vagabundos, outros amparados sob os viadutos da urbe paulistana. Acompanhei os restos materiais em decomposição, devorados pelos vibriões, e sofri a vampirização de outros desditosos que me constrangeram as mais horríveis do que aqueles que eu trazia no coração. Por isso, ainda lúcido, jurei vingar-me, bebi todo o ácido do ódio e do desespero que me era possível, a fim de recuperar o que era meu. Como, porém, eu poderia conseguir, se a justiça terrestre pertence aos poderosos, que a tudo e a todos subornam e ganham? Não foram poucos os recursos legais que procurei, sem qualquer resultado. Não bastasse o furto da herança, informado da minha situação de desespero, para aterrorizar-me, contratou bandidos que me seviciaram, quase matando-me, do que decorreu em uma das enfermidades cruéis que me devorou até as últimas forças da lucidez. Um dia, por fim, libertei-me dos vampiros que me exploravam e recuperei a liberdade para encontrá-lo de novo no corpo, marcado pelos conflitos da sua infâmia. Dei-me conta dos decênios que se haviam passado, nos quais sofri as garras infernais do mal, reunindo forças para a vingança. Sentindo-me atraído por desconhecida força para o infiel, compreendi que podia ser o juiz do nosso combate, resolvendo por piorar-lhe o desequilíbrio, na ânsia intermina de vê-lo ao lado de cá, onde o aguardo com volúpia para fazer com ele conforme aconteceu comigo, em razão da sua ganância e perfídia. Não há dor mais doída do que aquela é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio. Somente por meio do mesmo recurso que lhe seja imposto é que se pode tranquilizar aquele que foi a sua vítima. A exposição era feita em tom de sofrimento e de revide, com inflexão em comum. Misturava-se ódio e amargura ao desejo de desforço. Retrocedendo-se na aparelhagem mediúnica, o espírito estridulava, produzindo baba pegajosa que o médium exteriorizava com os olhos desmesuradamente abertos. Havendo deixado de todo o fel fosse derramado, Dr. Bezerra falou-lhe com voz paternal. Compreendemos, sim, todas as suas dores. Somos-lhe solidários. Todos nós, na fileira das reencarnações, vivenciamos momentos quase semelhantes, porquanto os instintos agressivos e malévolos, em predominância em nossa natureza espiritual, promovem essas situações terrivelmente desventuradas. Em Caim, reza a tradição mitológica. Deus colocou um sinal para que ele expungisse, enquanto vivesse o crime contra seu irmão Abel. Também nele, Raimundo, as leis soberanas esculpiram a culpa que o vem acompanhando no trânsito carnal, a fim de que se recupere, não se fazendo necessária a aplicação da sua clava de justiça, que o torna verdugo, deixando de ser vítima. Qual a atitude que aprendemos com Jesus no Calvário, após ser traído por Judas, negado por Pedro, seus amigos, irmãos por ele elegidos e por toda a massa que recebera misericórdia e vida por intermédio de suas mãos? Foi o perdão global a todos aqueles que o maceraram, que o desconhecem, que o crucificaram. Isso porque somente o perdão possui o lenitivo para diminuir a crueza purulenta das feridas do coração e da alma. Mas eu não tenho forças para perdoar, reagiu o indigitado. Desde que neste momento não tenha condições para o perdoar, elucidou o mentor, dê-se a si mesmo a oportunidade de experimentar a felicidade, de libertar-se dele, a quem se aferra desde há muito tempo. Enquanto vicejar o ódio nos seus sentimentos, a ferro e fogo de desespero, o mesmo ficará moldado no cerne de seu ser, como um lobo que caça a ovelha perdida ao seu alcance. Devorá-la não resolverá o problema, porque esse intento é sede da loucura que não cessa, quando deveria desaparecer. Observe o seu aspecto. A perda sensível da forma humana, em decorrência das fixações lupinas que acalenta, como um animal ansioso por consumir a presa. Você é filho de Deus que o ama e sabe do seu sofrimento. Ele, porém, é pai de ambos, sabendo aplicar o corretivo no ingrato e convidando o que foi vitimado à evolução. No mito bíblico, Abel foi substituído por Sete, graças ao amor de Deus. De igual maneira, deixe morrer a lembrança tormentosa e renasça na forma de outro irmão que veio depois. Mas como fica a justiça?
Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra do desespero indefinidamente? De forma alguma, ripostou o sábio mentor. Isso acontecerá. Marcado com a memória da culpa, como renasceu pelo crime hediondo perpetrado, ele traz as condições para sofrer a depressão depuradora, enquanto a aparelhagem genésica que você vem explorando apresenta-se-lhe desde a adolescência com graves impedimentos que o angustiam, sendo uma das causas psicológicas do transtorno de que você se aproveita para mais aplicar. Neste Comenos, os irmãos Petitinga e Jesus aplicavam energias saudáveis no vampiro atormentado, queriam alterar a forma em fase degenerativa e diminuir o impacto do ressentimento, do desejo de vingança. Dando um significativo sinal à vozinha de Raimundo, esta aproximou-se do rebelde e disse-lhe: Não me reconheces, Melquíades? Fui mãe de ambos naqueles dias tormentosos. Retornei ao mundo da verdade antes que o teu pai, e desde então tenho buscado o consolo da perda do filho querido, como Eva, na Bíblia, rogando a Deus que me devolvesse. Desse modo, reencontrei o nosso infeliz Caim, mas também o sofrido Abel, que necessita transformar-se no complacente Sete para a felicidade de todos. Teu pai retornou com ele e hoje, no mundo físico, cobra-lhe os desmandos, detestando-o, molestando-o como remoques que lhe vêm no inconsciente amargurado. Não te parece demasiado um pagamento duplo? Até quando ele resistirá, sem que ambos, tu e teu pai, sejais responsabilizados? Haverá somente uma mudança de postura, na qual o perseguido de hoje, tornando-se vítima daqueles a quem feriu ontem, reclamará também por justiça. Torna-se uma roda de sofrimento sem fim, que necessita ser interrompida pelo amor. O infeliz ouvia-a, deslumbrado, boca aberta, chorando copiosamente, sem poder expressar-se verbalmente, tal a surpresa que o cometeu. Trêmulo e tartamudeando, ergueu a cabeça na direção da voz, doce e amena, logo interrogando. Conheces toda a minha dor, o desespero enlouquece-me, odeio com todas as veras do coração. Esse desespero não tem fim. Anelo por arrebatá-lo de volta ao mundo das sombras infernais e aqui trucidá-lo sem nunca o destruir. Após um silêncio angustiante, deu um grito de desespero, suplicando: Tem piedade de mim, que sofro o desvario que nunca termina de consumir-me? Faze-me esquecer, somente esquecer, pois que não aguento mais esse fardo insuportável, esta pressão que me trucida interiormente. Aqui estou, meu filho, com o coração, sempre como tua mãe, que muito te ama e também sofre com a tua dor. Sois meus filhos, tu e ele, necessitados ambos de carinho e de oportunidade. Dorme na graça do Pai que nunca nos pune, que jamais deseja a infelicidade de quem quer que seja, e aguardo o amanhã que surgirá risonho para ti, para todos nós. Repousa, filho do coração, e no teu sono refaze as paisagens sombrias dos teus pensamentos. Juntos, depois trabalharemos pela redenção do ingrato, amparando teu pai que derrapa também pela senda da animosidade da qual desconhece a causa. Iluminando-se em razão da imensa ternura que derramava em direção ao sofredor, tomou-o nos braços como se fosse uma criança de antes e retirou-o dos fluidos da médium, que passou a recuperar-se das descargas doentias transmitidas pelo enfermo espiritual. Entregando o filho adormecido aos enfermeiros diligentes, a dama feliz agradeceu ao mentor, igualmente tocado nos sentimentos de amor, afastando-se. Raimundo acompanhava todo o conhecimento, sem o entender, quando o Dr. Bezerra, tornando-lhe as mãos, replicou-lhe suavemente: Hoje tem início um diferente amanhecer na tua existência. Toda dor, por mais se prolongue, alcança o momento de cessar. Isso porque o amor é a lei que vige soberana em todo o universo. Recomeça o caminho e ama, procurando reabilitar-te dos gravames do passado que te seguem como torpe sombra. Enfrentarás ainda por algum tempo o transtorno depressivo, a que fazes jus, tendo ocasião de meditar na dimensão dos antigos desmandos e considerar as grandiosas messes de que podes dispor para auto-iluminar-te e servir à sociedade. Neste contato conosco, terás uma ideia pálida ao despertar. Porém, todas as ocorrências estarão arquivadas no teu inconsciente, a fim de que
a tentação da prepotência e do crime não mais encontre guarida em teus sentimentos. Que o Senhor de bênçãos te favoreça com sua misericórdia e paz. Ato contínuo, conduziu-o ao sono e propôs que fosse levado de retorno ao lar, o que aconteceu, de imediato, pelos cooperadores dedicados. Podíamos constatar que o sono físico é excelente oportunidade de convivência com o mundo espiritual, no qual o retorno ao país de origem, cada indivíduo sendo levado ao campo vibratório que lhe diz respeito por afinidade, realizando viagens astrais a outros níveis e regiões para aprendizagem ou a sítios de sombras e de dor, correspondente às aspirações que lhe sejam compatíveis. Ademais, confirmamos que a lei vigente do universo para os seres pensantes após a de amor é a do trabalho incessante, que se encarrega de os promover na escala evolutiva. O repouso e engano dos nossos sentidos, porquanto na simples mudança de atividade desfruta-se de refazimento de motivação para prosseguir. Muito importante esse capítulo. E vamos pensar, meus amigos, para onde vamos quando dormimos? Vamos para as áreas de educação, de elevação? Ou vamos para as áreas negativas, sombrias? Vamos pensar nisso. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços.